Já imaginou? Já conhece gente que vira e fala assim, sabe com quem que você está falando? Tem gente que, inclusive, não admite nem ser travado na porta giratória do banco. Ele acha uma ofensa. Quase que ele vira para o guarda e diz assim, não está vendo que eu sou branco? Tem gente que não admite separado num acesso controlado. Sabe com quem você está falando? O que você responde, hein? Eu pedi para colocar um ré pro projetor aqui para eu desenhar um pouco e o que é que significa. Quando alguém fala isso, sabe com quem você está falando? O que será que você responde? O que é um ser humano, hein? O que será que é um ser humano? O que é um homem? O que é uma homem e uma mulher? Se quiser até deixar a luz por conta da filmagem, pode deixar à vontade, tá? Não vai atrapalhar aqui. Mas é uma questão da... Isso. Olha que coisa. O que é um ser humano? Aristóteles disse no século IV a.C. que o homem é um animal racional. Até hoje a gente usa isso. O homem é um animal racional. Pascoal disse no século XVII, o homem é um carício pensante. Já imaginou? Fernando Pessoa tem a definição que eu mais gosto do ser humano. Fernando Pessoa dizia, o homem é um cadáver adiado. O homem é um cadáver adiado. É bem preciso a definição. O que é um ser humano? A ciência tem algumas suspeitas e eu queria fazer uma rápida viagem aqui só para você não perder. A ciência acredita que nós estamos num universo que tem provavelmente um formato cilíndrico em função da curvatura do espaço. Até alguns anos essa teoria ela era considerada única. Hoje já há suspeita de que talvez não seja assim. Mas se acredita que nós estamos num universo que tem um formato cilíndrico em função da curvatura do espaço e que é, atenção, um dos universos possíveis. A física quântica, que será dominante a partir de agora, ela não trabalha mais com a noção de universo, mas com a noção de multiverso. Basta você ver grandes livros do Marcelo Gleiser e outros estudos que são feitos nessa área, com uma tradução muito boa para a linguagem mais comum, isso vai nos ajudar a pensar. A ciência acredita que nós estamos num universo que tem provavelmente um formato cilíndrico e provavelmente também esse universo apareceu há 15 bilhões de anos. Alguns falam em 13, outros em 18, mas provavelmente há 15 bilhões de anos houve uma grande explosão que um cientista inglês que morreu há 5 anos, de gozação, porque ele não acreditava, ele chamou de Big Bang e o nome pegou. Qual que é a suposição científica? Que há 15 bilhões de anos o nosso universo estava todo ele contido num único ponto. A lógica é a seguinte, olha aqui na minha mão. Você pega uma mola de metal e vai apertando, e quando você chega no máximo do aperto, você amarra com uma cordinha. Imagine que tem ali de matéria concentrada e energia retida. Há 15 bilhões de anos, nosso universo inteiro estava num único ponto adensado. Há 15 bilhões de anos, alguém, alguma coisa, Deus, não sei, foi lá e cortou a cordinha. E aí ele expandiu. Ao expandir, ele expandiu matéria e liberou energia. Fique tranquilo, tá? Nós estamos ainda em expansão. Então, se você olhar o céu hoje à noite, dá para observar em relação ao ano passado a expansão do nosso planisférico. Se você tiver clareza. E é verdade, nós estamos em expansão porque a mola ainda está em estendimento. Aliás, quero lembrar você que o céu que você vê hoje é o céu de 2004, que é exatamente a velocidade da luz das estrelas que estão chegando para nós. Nunca ofereça o céu à sua amada. Esse é o nosso céu, que pode ser o de outra. Era o de 2004. O céu de agora, de hoje, você só vai ver em 2010, padre. Ora, há 15 bilhões de anos houve uma expansão aceleradíssima de matéria e energia, nós estamos em expansão. Você vai concluir o óbvio comigo, né? Quando chegar no ápice da expansão da bola, ela vai ou não. E depois parece que esse processo é sistólico e diastólico como o nosso coração. Talvez os orientais conheçam isso melhor, porque eles têm religiões que trabalham com a noção do expandir e recolher. O pulmão faz isso, o coração faz. Parece que o planeta e a vida fazem isso. O nosso sexo expande e retrai. Parece que tem um segredo da vida no sistólico e diastólico. Não sei. Aí é uma questão de crença. De qualquer forma, né, há essa. Fique tranquilo, porque esse encolhimento a ciência já calculou vai se dar em 12 bilhões de anos. Até lá você já está aposentado pelas novas regras. Por isso que eu fiz o meu PGBL no banco, exatamente para poder me garantir. Olha só, há 15 bilhões de anos houve uma expansão aceleradíssima de matéria e energia. Essa matéria se concentrou naquilo que nós humanos chamamos de estrelas, e as estrelas se agruparam no que nós humanos chamamos de galáxias. Galáxia em grego é leite. A ciência calcula que no nosso universo haja por volta de 200 bilhões de galáxias.
Não são 200 galáxias, são 200 bilhões de galáxias. Uma delas é a nossa, que fica aqui na porta de saída do universo, que é a Via Láctea, e que é leite em latim. Que não é uma galáxia assim tão grande, ela tem apenas 100 bilhões de estrelas. Uma dessas estrelas é a nossa. Quando era criança, a gente chamava de estrela de quinta grandeza. Agora é chamada de estrela anã, que é o Sol. O que é o Sol? O Sol é uma estrelinha, entre outras 100 bilhões de estrelas, compõe uma única galáxia, entre outras 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Em volta dessa estrelinha, giram massas planetárias em luz própria, 9, para ser mais exato, talvez 8. A terceira delas, a partir do Sol, é a Terra. O que é a Terra? A Terra é um planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma, entre outras, 100 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outros 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Veja como nós somos importantes. Tem gente que acha que Deus fez tudo isso só para nós existirmos aqui. Esse é um Deus inteligente. Entende a relação custo-benefício? Ele faz bilhões de estrelas, galáxias, só para nós existirmos aqui. Tem gente que acha que é pior. Acha que Deus fez tudo isso só para essa pessoa existir ali. Com o dinheiro que ela carrega, com o sofá que ela usa para a religião que ela pratica, com o cargo que ela tem dentro do banco ou na universidade, com a cor da pele que ela tem. Já imaginou? A ciência sabe desse nosso planeta tem uma coisa chamada vida. É engraçado que tem gente que acha que só tem vida aqui. Isso aqui é tão pequeno, né? A ciência calcula que no nosso planetinha haja por volta de 30 bilhões de espécies, mas até agora só classificou 3 bilhões de espécies de vida diferentes. Uma delas é a nossa, Homo sapiens. A nossa espécie é uma espécie, entre outras 3 milhões de espécies já classificadas, que vivem num planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre outras 100 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outros 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Essa espécie, em 2007, que é quando nós estamos, tem 6 bilhões e 400 milhões de indivíduos. Um deles é você. Quem és tu? Tu és um indivíduo entre outros 6 bilhões e 400 milhões de indivíduos. E compõe uma única espécie, entre outras 3 milhões de espécies já classificadas, que vivem num planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre outras 100 bilhões de estrelas, compõe uma única galáxia, entre outros 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. O Romário está acima. Já pensou? Já imaginou 6 bilhões? Quem é você? Quem sou eu? Quem sou eu para achar que o único modo de fazer as coisas é como eu faço? Quem sou eu para achar que a única cor de pele adequada é a que eu tenho? Quem sou eu para achar que o único lugar bom para nascer foi onde eu nasci? Quem sou eu para achar que o único sotaque correto é o que eu uso? Quem sou eu para achar que a única religião certa é a que eu pratico? Quem sou eu? Quem és tu? Tu és o vice-treco do subtócio. Por isso que na minha vida, todas as vezes que alguém chegou para mim e falou assim, sabe com quem você está falando? Eu falo assim, você tem mesmo? Senta aqui. Senta aqui que eu te mostro mais.